Olá, olá, olá. Então vamos lá para a nossa aula dos quatro pilares base, na verdade, para uma mulher ser muito mais feliz, livre, organizada e, acima de tudo, ter esse conhecimento para ser uma mulher integral. E mulher integral, repetindo, talvez você já tenha ouvido falar, mas eu vou repetir, é aquela mulher que consegue integrar as suas quatro áreas da vida. Integrar, na verdade, a sua estrutura humana, física, emocional, mental e espiritual. E para isso, eu preparei esse lindo mapa aqui para vocês, ó, aonde eu vou falar de tudo um pouco aqui desse mapa. Então, deixa eu começar aqui tentando já localizar onde ele está aqui, para eu poder mostrar ele aqui na tela. Vamos ver onde está. Senão eu peço ajuda aqui para os universitários, se não conseguir. Aqui, vamos ver. Compartilhar. Ok. Aqui. Opa. Vamos ver, será que estão conseguindo ver o meu mapa? Acredito que sim, né? Tá aqui ele. Ok, aqui está então o mapa feito por mim, com muito carinho, para vocês acompanharem aqui durante toda a aula, certo? Então, meninas, quero começar falando para vocês que essa aula, ela foi principalmente gravada. Deixa eu ver se ele fica maior um pouco aqui. Opa, não, não fica maior ainda do que isso. Mas essa aula foi principalmente gravada para as meninas que fizeram o desafio 25 dias. E aí, tocou no meu coração a vontade de eu compartilhar com você, também do Grupo Mulheres em Movimento, e talvez outras mulheres. Porque, na verdade, quanto mais pessoas tiverem esse conhecimento, melhor vai ser. Quanto mais pessoas, quanto mais mulheres entenderem que temos todos esses detalhes aqui na nossa vida, que na verdade são base. Porque o que eu trago para vocês aqui hoje é algo que é raso, não chega a ser profundo. Mas eu já estou até criando um curso que vai durar muitas horas, uma carga horária bem extensa, com bastante profundidade, falando de tudo isso aqui com profundidade, os outros níveis, os sabotadores de cada um, o porquê, a raiz, como fazer melhor ainda para a gente poder superar alguns desafios que estão aqui nesse mapa. Então, eu quero começar falando para vocês, quero tentar trazer essa aula aqui de uma hora. Deixa eu pegar aqui meu celular para eu conseguir ver a hora. Tentar trazer em uma hora essa aula aqui para vocês, para que ela também não fique muito extensa para você poder assistir, mesmo que ela fique salva no YouTube. Então, eu começo falando para vocês aqui dessa área aqui do nosso corpo. Essa área aqui, ela representa a nossa prosperidade. Por quê? Tem como a gente ser próspera sem saúde? Não. Tem como a gente ser próspera, rico, sem ter dinheiro, sem ter uma estrutura, sem ter recursos? É difícil, não é verdade? Então, essa área aqui, ela representa o nosso corpo físico, a nossa estrutura óssea, digamos assim. E dentro dessa área tem milhões de coisas, porque, na verdade, tudo que existe no mundo está dentro desse mapa. Tudo que você ouvir falar vai estar em uma dessas quatro áreas. E aí eu começo falando para vocês aqui dessa parte de prioridades. A gente precisa trabalhar com prioridades. Essa área é a área da organização. Por quê? Porque começa pela nossa estrutura. Tudo começa por uma organização. Se a gente não é organizado, todo o resto tem a tendência de todo o resto lá na frente é não se sustentar. Então, é como se fosse uma casa. Você vai construir uma casa, você tem que ter aqueles pilares bem forte, bem estruturado, né? Para essa casa poder se sustentar. Então, a gente também precisa de prioridades, porque senão a gente se perde, senão a gente quer fazer um monte de coisa e faz de qualquer jeito. Agora, quando eu estou construindo uma casa, a minha prioridade é construir os pilares dessa casa. E assim é na nossa vida. Se a gente não tiver prioridades diariamente, a gente se perde. E a gente acaba gastando energia com coisas desnecessárias. Então, se é que você não pegou ainda papel e caneta, pegue papel e caneta e anote tudo aí, porque tem muita coisa que não está aqui escrito, mas que você precisa anotar.
Prioridades é importante diariamente. Eu tenho um hábito já há muitos anos de uma noite anterior, antes de eu começar o meu dia, eu já ter na mente o que que vai ser prioridade no meu próximo dia, o que que eu vou fazer de melhor do que eu tenho feito no próximo dia, e quando chegar a noite, eu analiso o que que eu fiz de melhor durante o meu dia, se eu conseguir cumprir aquelas 3 prioridades, pelo menos 3. Por que 3, Michele? Gente, eu atendo muitas mulheres com mentoria, e eu percebo que muita gente se cobra, né, e eu já fui essa mulher que se cobra bastante, de não conseguir cumprir uma lista infinita de coisas, porque é muito fácil a gente chegar e colocar assim na lista: "Eu preciso fazer isso, 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 isso", mas depois fazer é difícil. Porque é humanamente impossível, ou porque fica muito exaustivo você fazer tudo aquilo. Então, quando a gente trabalha com prioridades, a gente entende o que que realmente é importante no nosso dia. Claro, obviamente que outras coisas serão como se fossem mini rituais que você já faz. Coisas, cotidianas, como fazer a sua higiene, como almoçar, como jantar, como cuidar dos filhos, mas coloque aquelas prioridades que vão ser além disso no seu dia. E não faça aquela lista infinita. Gente, uma vez eu fazia a lista até pregar o botão, dar o roupa, eu botava. E às vezes eu dormia 1 hora da manhã para poder cumprir aquela lista, para senão eu me chicoteava, né? Metaforicamente falando, senão eu acabava me cobrando muito. Mas o erro era meu que fazia uma lista muito grande. Então, coloque prioridades, foca no que realmente é importante para o seu dia. Muitas coisas que a gente coloca, às vezes, na lista do tem que, você não tem que nada. Ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, e não tem que nada. E o que é pior, não consegue fazer tudo, aquela lista vai se estender para o outro dia você não consegue de novo e só aumenta a sua culpa, só aumenta a autocobrança. Então, trabalhe com prioridades, isso é organização. Depois vem outro ponto, energia. De que forma que você vai gastar a sua energia? E de que forma que você vai repor a sua energia? É dormindo bem? É comendo coisas mais saudáveis, é pegando um sol, é indo para a natureza, é meditar, é falar um pouco menos, porque a gente também gasta muita energia na fala, principalmente com pessoas que não querem ouvir o que você tem para falar. A gente gasta energia, às vezes, muitas vezes, querendo mudar uma outra pessoa que não quer mudar, por exemplo. Tudo isso é energia gasta. Então, observe na sua vida, no seu dia a dia, onde você está gastando energia. Talvez com um projeto que não está bem estruturado, que não vale a pena continuar, e você está ali gastando energia com aquilo. Talvez com pessoas, talvez enfim, de várias formas a gente gasta energia e muitas vezes não para para observar. Então, observe isso. Depois vem o esforço produtivo. No mínimo, às vezes, a gente precisa de ter um esforço. Por quê? Porque algumas vezes na nossa vida a gente quer algo, mas a gente não se esforça o suficiente. Ou seja, quando você coloca 100% de energia em uma coisa, com certeza o resultado daquela coisa vai ser 100%. Se você coloca um esforço só de 50%, o resultado vai ser de 50%. Então, a gente tem que analisar o nosso esforço produtivo. Se ele está sendo extra, vai ser extraordinário. Se ele está sendo menor, ele vai ser só ordinário. Então, o esforço que a gente coloca nas coisas, ele já está medindo, ele já está mostrando para você como que vai ser o resultado naquilo. Então, se a gente quer muito uma coisa, realmente de verdade, aquilo precisa ser uma prioridade, a gente precisa colocar energia e a gente precisa ter um esforço produtivo maior para conquistar aquilo. E aí vem a nossa estrutura. Nossa estrutura é nosso corpo, é os nossos ossos, né? É nossa mente, é toda a nossa estrutura humana. Como que está essa nossa estrutura hoje? Como que está a sua estrutura hoje? Você tem dormido bem? Você tem se alimentado bem? Você tem estado emocionalmente bem? É importante a gente, primeiramente, antes de querer qualquer outra coisa, cuidar da gente. Porque não adianta eu ter o sonho de ter uma casa de 2 pisos, maravilhosa, se chega lá, quando eu conseguir a casa, eu estou doente. E, gente, eu vou falar aqui para vocês, eu conheço uma pessoa, ela faleceu há 3 meses, eu acredito. E eu conheci ela, eu era jovem ainda, tá? Eu conheci ela com uns 20 anos, talvez. Eu estou com 42, fiz 42 há pouco. E ela, quando eu conheci, ela começou a construir uma casa. Naquela época, quem construiu uma casa de 2 andares, né, era uma pessoa que ou trabalhava muito ou tinha muito dinheiro.
E ela não tinha muito dinheiro, mas ela era muito trabalhadora. Só que aquilo começou a virar para ela uma psicose. Ela começou a ficar neurótica. E aí minhas amigas contavam que diziam assim, tia, vamos comer um x-salada? Ela dizia, ai não, porque x-salada dá tantos em cimento. Tia, vamos lá na praia? Ai não, porque eu vou gastar gasolina e isso vai dar tanto em tijolo. Ela começou a ficar tão neurótica em construir aquela casa e demorou para construir a casa. E quando ela terminou, ela já estava meio surtada. E aí ela nunca mais voltou ao normal. Não teve psiquiatra que desse a volta, não teve gente que desse a volta. E há pouco tempo atrás ela faleceu porque ela não queria comer e dizia que ia viver de luz. E veio a falecer. Essa história é verdade, eu nunca vou me esquecer disso. Isso só mostra o quê? Mostra que não adianta a gente querer ter um bem material se a gente não tem saúde, se a nossa estrutura não está bem estruturada. Muitas vezes a gente se esforça tanto demais, a gente se quebra tanto para uma coisa e a gente não se respeita nessa caminhada. E aí, quando você alcança isso, você já está mais do que esgotada, sobrecarregada, triste, cansada, às vezes até depressiva. Então, a gente tem que cuidar dessa nossa estrutura o tempo todo. Cuidar do nosso coração, do nosso sentimento, se respeitar, né? Cuidar do nosso corpo, cuidar de tudo isso, tá? Então, essa aqui é a parte da estrutura. Lá em cima fala assim, corpo. O nosso corpo, ele precisa de purificação. Assim como a nossa mente, nosso corpo, nosso espírito, tudo precisa de purificação. Só que a purificação do corpo, ela é muito através da alimentação. Evite, né, pelo menos uma vez por semana comer carne, por exemplo. Eu, às vezes, faço um jejum onde eu fico um dia só com fruta, ou às vezes um dia só com suco. Você escolhe de que forma que você quer purificar o seu corpo. Comer talvez menos porcaria, tomar mais água, se hidratar mais. Por quê? Porque tudo que a gente come hoje em dia é muito industrializado. Isso vai deixando o nosso corpo intoxicado. Inclusive, existe para quem não sabe, depois pesquise, porque eu não vou entrar aqui a profundo nisso, mas a pineal, a glândula pineal, a glândula que fica aqui, ela é considerada a glândula que faz a nossa conexão espiritual. E a glândula pineal, ela é calcificada. E o que é calcificada? É quando ela não está limpa, tá? Ela não está livre para liberar o que ela precisa liberar, que digamos que seria o éter, ou que seria a substância amorfa, tá? Na física quântica, a substância amorfa é onde a gente vibra e alcança aquilo que a gente quer, colapsa com o desejo da gente. Mas isso fica para uma outra aula. Mas a glândula pineal, ela fica calcificada, por exemplo, com a pasta de dente com muito flúor que a gente usa, com muito ferro, com muito metal dos alimentos que a gente ingere. Então, o nosso corpo ele vai ficando cada vez mais intoxicado. O pão, hoje em dia, é uma coisa que intoxica. Por mais que a gente goste, ele já não é igual antigamente. Por quê? Porque os alimentos, eles não são mais como eles eram antigamente. Hoje é muito veneno, é muito tóxico. Então, essa purificação de vez em quando é importante. Experimente fazer um jejum de vez em quando para ver como você vai se sentir melhor. Mais leve, você fica até mais sensitiva. Purificação do corpo, isso é necessário. A sua casa também precisa ser organizada, porque a sua casa, ela é um reflexo de como você é. Se eu entrar hoje na sua casa, eu vou conseguir ver qual é a ambiência que você está. Eu vou conseguir identificar o que você gosta, o que é importante para você, o que você acumula, o que você não acumula, as cores que você gosta, os seus gostos, os seus desejos. Então, uma casa desorganizada, ela é reflexo de uma mente desorganizada. Então, observe a sua casa, observe seu guarda-roupa, observe onde estão as suas panelas, os seus Tupperware. Tudo isso é um reflexo da sua mente. Uma mente bagunçada dificilmente vai conseguir manter uma ordem aonde ela está. Quanto mais bagunçada é a mente, mais bagunçada é a casa. Mas quando você decide arrumar a sua casa, mesmo que a sua mente esteja bagunçada, automaticamente a sua mente também começa a ficar mais organizada, porque isso é fisiologia. E o que é fisiologia? É quando o corpo manda mensagem para o cérebro também, e o cérebro também manda para o corpo. Ou seja, as coisas que eu faço, eu também estou mandando mensagem para o meu corpo do que eu estou fazendo, para o meu cérebro do que eu estou fazendo. Então, tanto um quanto o outro é legal você fazer e é importante. Fica alergia no meu nariz. E aí vem a conexão com a terra. Gente, quantas pessoas aqui, assim como eu, amam ir para a natureza? Amam. Eu gostaria de poder até ir mais. Às vezes eu convido meu esposo para ir, às vezes eu quero ir sozinha, porque para mim é muito importante ir para um lugar, simplesmente
sentar numa grama em silêncio, tá? Para mim também não adianta ir, ficar um monte de gente conversando no meu ouvido. Eu gosto de ir, mas ficar em silêncio, sentar numa praia, observar o mar, enfim, fazer essa descarga elétrica. Quando eu morava em Lisboa, eu trabalhava num prédio onde era um prédio que era jornal, então eram muitos jornalistas, era uma rede de televisão que trabalhava naquele prédio, tinha muito computador ligado. E eu sei que eu vivia dando choque nas pessoas, porque lá tinha muita conexão de cabos ligados. Então, isso acontece quando a gente está dando choque nas pessoas, ou levando choque de alguém, é porque está faltando descarregar, está faltando ir para a terra. E tudo isso que eu estou falando não é novidade para vocês. Deus deixou a terra para tanta coisa boa e principalmente para limpar a gente, para a gente descarregar, botar o pé na terra, botar o pé na grama, tomar um banho de mar, olhar para a natureza, respirar ar puro. Isso é importante. Ter uma plantinha em casa que não seja de plástico, que seja de verdade. Então, a terra, ela é uma forma, sim, de a gente se conectar e de a gente purificar. E aí vem o trabalho, disciplina. Dificilmente uma pessoa consegue as coisas se ela não tem disciplina, se ela não tem constância, porque ela para e recomeça, e às vezes nem recomeça, porque ela tem uma ansiedade, ela quer para ontem, e ela acha que não vale a pena, ela desiste, ela não tem disciplina. Então a disciplina, ela anda em conjunto para quem quer conquistar coisas, desejos, metas, é muito importante, principalmente no nosso trabalho. Então, se é que você hoje não está num trabalho que você gosta, até quando você vai continuar nesse trabalho? Eu já trabalhei com muitas mulheres que fazem transição de carreira, que fizeram transição de carreira. No início, às vezes, não é tão fácil assim, porque no início você tem que conquistar ou, né, se ambientar em um outro lugar. Você talvez ganhe menos no início, mas depois você faz ali um planejamento, um projeto para você voltar a ganhar aquilo que você ganhava. Mas, gente, o burnout, por exemplo, ele principalmente vem do trabalho, de pessoas que estão indo trabalhar em lugares que não amam. E há 4 anos se queixa, há 5 anos se queixa e não faz nada para mudar. Ou até faz um curso para mudar, mas ainda não mudou. Faz isso, aquilo para mudar, mas ainda não mudou. Está cheio de currículo para mudar, mas não mudou, também não vale a pena. Não é esse fazer que eu quero dizer. Eu quero dizer que você precisa criar realmente um planejamento e fazer essa transição de carreira. Por quê? Porque a sua saúde ela é muito importante. Se eu não tiver saúde, eu não vou nem chegar direito nas três próximas áreas, que é o coração, a mente e o espírito. Então, a base do ser humano ela é saúde. Ela é o nosso corpo que tem que ter energia. Já aconteceu comigo de eu ficar deitada numa cama sem energia, triste, cansada, esgotada, e posso dizer para você que não é nada agradável. E não quero que isso aconteça com você. É por isso que eu estou trazendo aqui a possibilidade de você aprender a trabalhar toda essa estrutura de uma maneira leve e com muita sabedoria. E aí vem recursos também. Aqui, ó, deixa eu clicar aqui para você. Aqui, ó, recursos, tá vendo aqui, ó? Ou seja, quando a gente vai fazer um planejamento, quando você quer fazer uma transição de carreira, ter saúde, você tem que se perguntar quais os recursos que eu preciso para isso. Sempre se pergunta quem vai me apoiar, o que que eu preciso. Aquelas perguntinhas, o que, quem, para quê, como, quando, onde. Simples assim. Então, quais os recursos que eu preciso para fazer minha transição de carreira? Quais os recursos que eu preciso para ser mais produtiva? Ou quais os recursos que eu preciso para ter mais saúde? Hoje em dia, é considerado os recursos mais importantes, tempo, energia e dinheiro. É o que as pessoas mais se queixam que não têm. Ah, Michele, eu não vou fazer isso ou aquilo porque eu não tenho tempo. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu não tenho energia, estou cansado, estou esgotado. Mas posso falar uma coisa para vocês? Uma vez era o dinheiro, hoje é o tempo. Não é mais o dinheiro, o recurso principal. Porque as pessoas estão se perdendo, se sobrecarregando, falando sim para tantas coisas, enchendo suas agendas na busca de ser mais produtiva e acabando por se esgotar e não ter tempo nem sequer para elas mesmas. Não ter uma manhã sequer para tomar um café tranquilo com o filho, dormir até mais tarde, se organizar, tá? Então, recursos é importante sim. Quais os recursos que você precisa? Seja para você hoje ter uma vida mais leve, seja para você ter mais saúde, seja para você ter mais dinheiro, porque dinheiro também é um recurso, tempo, pessoas que vão ajudar você. Isso é importante você analisar. Aí, voltando aqui na arvorezinha, ó, aqui reforça.
ter amizade com a terra, com a natureza. Não deixe de ir. Pelo menos uma vez a cada 15 dias. Se você puder tirar um tempo, isso é muito importante. E eu, esse ano, quero fazer mais isso. Quero ir para lugares onde eu possa ter paz e simplesmente ficar olhando a natureza, que tenha cachoeira, talvez pousada, talvez alguns lugares que me façam me reconectar. Porque dentro de um apartamento, numa selva de pedras que a gente mora em centro, dificilmente a gente vai se conectar, só por meditação mesmo, porque não tem como. Então, colocar isso aqui como prioridade, né? É você se revigorar outra vez, é você se reenergizar, é você voltar a ter essa conexão, é super importante. Aí vem aqui embaixo, educação financeira, porque afinal a educação financeira, ela está nessa área, na área dos recursos, do dinheiro, da prosperidade. E aqui eu coloquei duas coisas básicas, né? Eu não sou educadora financeira, mas eu tenho as minhas próprias experiências e duas coisas que eu aprendi que eu levo para a vida. Às vezes mais vale a gente focar em duas coisas simples do que a gente estudar um monte e não colocar nada em prática. E aqui diz assim: gastar menos do que entra. Simples assim, a gente já sabe disso. A maioria das coisas a gente já sabe. Porém, acontece um certo momento da nossa vida que a gente fala: é agora que eu vou colocar em prática. E guardar 10% de tudo. Tem um livro que eu super indico para vocês, que chama-se O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele é um livro todo ilustrado no ensinamento, né, que esse homem mais rico da Babilônia traz, e ele traz pautado em cima de pilares, de passo a passo. Ele é muito legal, ele é super fininho, e também ele tem em audiobook. Eu não tenho ele porque eu escutei ele todo em audiobook no YouTube, mas ele é muito legal, vale super a pena. Então, aqui, ó, dois pontos importantes que eu deixo para você, duas sugestões. É gastar menos do que entra e guardar 10% de tudo. Se você não guarda quando entra, dificilmente você vai guardar depois, porque você acaba dando um jeito de gastar para não sobrar. Porque daí você acaba lembrando que você quer trocar aquela mesa. Você acaba lembrando que você tinha um sonho de fazer não sei o quê. Você cria coisas. E eu estou falando isso porque eu fui assim. Você acaba tirando coisas da gaveta que não são prioridades para dar um jeito de gastar aquele dinheiro. Enquanto não vê o fundo, não descansa. E quando você tem esses 10% guardado, gente, é uma sensação maravilhosa. Tu até pode um dia ficar devendo, tu até pode um dia. Acontece de você passar por uma crise financeira, você atrasar uma conta, mas você não passa dificuldade, pelo menos no alimento, você sempre tem aquele dinheiro guardado. Você dorme preocupada porque talvez esteja atrasada, mas ao mesmo tempo dorme tranquila porque você tem um dinheiro guardado. Isso é fantástico, porque pode acontecer de um mês ou outro ficar muito ruim para você e você não ter nada. E é muito humilhante ter que pedir dinheiro para as pessoas emprestadas, principalmente para pessoas que vão jogar na sua cara depois, como já aconteceu comigo. Então, para evitar isso, essas duas regras aqui é base: gastar menos do que entra e guardar 10% de tudo que entra para você. Aí também vem aqui, autocuidado também faz parte dessa área. A imagem é importante, a gente cuidar da nossa imagem, não só para mostrar para as pessoas, embora a gente ainda vive no mundo onde as pessoas se importam sim com a nossa imagem. A gente ainda vive num mundo que, dependendo, como que tu vai falar de alguma coisa que tu não é? Já pensou, eu vou falar de autocuidado e venho aqui toda esgranhada? Parece assim que eu não tive nem o cuidado de passar sequer um hidratante no meu rosto, se quer, né, lavar um cabelo, deixar um cabelo lavado. Enfim, não tem como, gente. Infelizmente, o ser humano ele é julgado em milésimos de segundo pela imagem dele. E a imagem eu até vou além. A gente fala muito sobre arquétipos hoje em dia. Arquétipos são símbolos que a gente lê através daquele arquétipo. Então, a gente lê as pessoas através do que elas estão usando, de como é. Tu vai no Instagram hoje de uma pessoa, quem tem um pouco mais de conhecimento disso, já vê se aquela pessoa tem um arquétipo do amante, do sábio, né, do rebelde, do mago e por aí vai. Porque o tempo todo a nossa imagem comunica, mas não só a nossa imagem, mas como o fundo que a gente está. Os óculos comunicam, os anéis, tudo que você usa está comunicando o tempo todo. O que você gosta, o que você não gosta, o que você fala, o que você não fala, as coisas que você defende, o que você acredita, tudo isso faz parte do seu universo. Tudo isso comunica. E a nossa imagem também. Um cabelo curto comunica uma coisa, um cabelo comprido comunica outra. É ou não é?
né? Uma pessoa que tem a boca muito grande, que ela gosta de fazer seus preenchimentos, comunica uma coisa, que não se importa muito com isso, comunica outra, e por aí vai. Não tem certo e errado, só tem realmente comunicações que a gente lê através da imagem, tá? A nossa saúde, né? Principalmente a saúde íntima da mulher, ter aquele cuidado de uma vez por ano ir lá fazer os exames para ver se está tudo certo, se está tudo bem. E, gente, às vezes é uma coisa tão simples, mas que ela interfere em todo o nosso sistema. Por exemplo, intestino preguiçoso. Eu tive muito, né? Tanto que até hoje eu tomo Flebon. Flebon é super natural. Ele é para regularizar o intestino, ele tem colágeno e ele é para circulação no sangue, porque a minha perna, se eu fico muito sentada, começa a formigar, começa a inchar, reter líquido. Então, hoje tem tantos recursos naturais que a gente, só na alimentação, a gente não consegue suplementar, né? Então, assim, tudo isso é saúde, tudo isso é a gente se cuidar, a gente cuidar do nosso corpo, saber o que que ele precisa, para que a gente tenha realmente saúde. E aí, um sono bom também está aqui, ó, embaixo da bonequinha, ó. Essa bonequinha está meio estranha. Ela até estava bonitinha, mas a Laurinha, na tentativa de arrumar, eu não quis dizer não, ela acabou deixando uma boneca meio que parece o lado negro da Wandinha, né? A Wandinha daquele filme da família Addams, que tem agora a série. Então, voltando, um sono bom. Vocês concordam comigo que uma noite de sono, antigamente, uma noite de sono mal dormida, quando eu era nova, jovem, era tranquilo. Mas cada vez mais, se eu não dormir bem uma noite, tá? Eu fico 2 dias para recuperar aquela noite. Por isso que eu evito sair, evito dançar e muito até tarde. Eu gosto de dançar, mas eu evito ir muita balada, porque eu já conheço meu organismo. Eu sei que depois eu demoro para colocar em dia e tem outras coisas que são mais importantes para mim durante a semana do que eu ficar recuperando meu sono. Então, é uma questão de prioridade. Já que eu me conheço, eu priorizo poder, né, cumprir com as minhas obrigações, porque, por exemplo, eu prometi que eu daria essa aula quinta ou sexta-feira, porque na quarta caiu a internet aqui em casa. Mas como o fim de semana foi meu aniversário, a gente estava em comemoração e fiz outras coisas, estou aqui segunda-feira de manhã gravando essa aula para mandar para você. Então, tem um comprometimento, né? A gente precisa cumprir os nossos compromissos. Por isso que a gente precisa se conhecer também e saber, eu vou fazer isso aqui, vai influenciar, não vai influenciar, enfim. Então, uma boa noite de sono. Se é que você não tem, procure tomar um chazinho, desligar o celular mais cedo, fazer uma meditação, tomar alguma coisa que seja natural para não viciar você. Mas uma boa noite de sono é vida. No outro dia você está desperta, você está bem, e quando a gente não dorme, não é legal. Aqui diz caminhada, né? Você pode escolher o exercício que você queira. Eu gosto de caminhar, gente. Eu gosto de caminhar porque a caminhada ela faz a minha cabeça arejar. Eu gosto de ir vendo as coisas, eu gosto de ir caminhando e arejando. Eu não gosto muito de ficar trancada. E por mais que eu vá para uma academia ou para fazer qualquer coisa, eu não gosto de ficar trancada, não gosto de ter que ficar puxando ferro por obrigação. Ainda assim, eu fui um tempo agora, mas eu não adianta, é contra a minha natureza. Eu gosto de fazer caminhada, sim. Então, eu coloquei aqui caminhada porque eu escolho caminhada, mas respeito cada um do que você gosta, tudo certo. Eu gosto de jogar vôlei, por exemplo. Eu não jogo porque eu já abri os meus pulsos muitas vezes. Gosto de esportes, gosto de outras coisas. Aqui tem também, ó, um copinho d'água, beber muita água. Estou aqui tomando a minha água. Porque a gente se desidrata muito fácil, né? Então, a água, além de ela limpar o nosso corpo, limpar as impurezas, ela é muita vida. Aí depois também trago uma agenda. Tudo isso que eu estou falando para vocês são detalhes simples para a gente ter em mente. Não quer dizer que você tenha que sair fazendo tudo isso aqui hoje, mas com o tempo você vai incorporando tudo isso na sua rotina. Olha só, com o tempo você vai incorporando tudo isso. E aqui a agenda. Por que agenda? Porque, gente, eu não sei como é que o ser humano consegue viver sem agenda, mas vive. Só que muitas vezes ele acaba dificultando a vida de outras pessoas que dependem dele. Então eu uso esse planner aqui, eu não uso agenda, eu gosto do planner, porque eu entendi que o planner ele faz eu ter uma visão holística de toda a minha semana. Então aqui eu coloco tudo, segunda, terça, quarta, quinta, aqui as anotações. Eu gosto de trabalhar com planner. Isso aqui ele custa R$ 20, eu comprei ele a última vez, no começo do ano, tá? É home office, ó. Então, assim, eu comprei ele e acho super em conta, acho barato e você usa muito, você tem tudo organizado numa folha só.
É um hábito, porque eu ainda vejo, infelizmente, muita gente pecando por não ter um planner, por não conseguir manter uma agenda. Isso parece uma loucura, mas ainda tem gente que não pegou esse hábito. Então, a agenda para uma pessoa organizada, ela é base, tá? Ela é uma coisa assim que é primordial. E aí vem aqui, aprenda a ser uma boa solucionadora de problemas. Inclusive, eu tenho esse vídeo no meu Instagram que fala sobre isso. Nem sempre foi assim, mas eu aprendi a resolver problemas. Eu aprendi a focar na solução. Eu aprendi a não dramatizar tanto, porque quando a gente dramatiza muito, a gente acaba se tornando um outro problema em vez de resolver aquele problema. Eu aprendi que existem formas, infinitas possibilidades, que quando a gente está muito nervosa, a gente não consegue ver. E quando você se acalma, você começa a achar saídas para aqueles problemas. Então, aprender a solucionar problemas é uma arte que você desenvolve e você leva para a vida. Aprenda a solucionar problemas, desenvolva isso. Não indo para o drama, sim, focando na solução. E você vai perceber que, na maioria das vezes, o problema nem chega a ser um problema, mas é você que cria. Porque você entra no medo, você entra no desespero, você entra no drama, você começa a criar toda uma história negativa em vez de resolver aquilo. E tudo que a gente foca expande. Então, se você foca muito no problema, o problema vai aumentando, 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 aumentando. Se você foca na solução, o problema diminui. E é assim que eu vivo a minha vida hoje, focando nas soluções. E quando eu comecei a praticar isso, a aprender isso, eu simplifiquei muito a minha vida, porque eu comecei a ser mais prática. E essa área da prosperidade é a área do racional, é a área da praticidade, não é a área de emoção, do drama, não. E nem de você olhar com um olhar espiritual esperando um milagre, não. É a área de fazer, é a área onde você precisa realmente você fazer acontecer com as ferramentas que você tem, se é que você não tem, correr atrás, mas você fazer. Então, solucionar problemas sem esperar o milagre e sem ir para a emoção, usando a sua mente, usando a razão. Muitas vezes a gente não gosta de fazer algumas coisas, mas a gente precisa fazer. Assim é um líder. Se você quer ser uma líder, se você é uma líder da sua própria vida, você vai entender isso. Que muitas vezes a gente precisa fazer mesmo não gostando, porque é necessário. Vai lá e faça, porque tem que ser feito. Não é uma criança que diz assim, eu não gosto disso, eu não vou fazer. A gente não é mais criança, a gente é adulta. Então a gente vai ter que fazer assim mesmo não gostando, porque tem um objetivo maior por trás, certo? E aí também coloquei aqui para vocês, para finalizar essa área, o tempo, o time, né? Terminar o que você começa, ou seja, fechar ciclos. Tem pessoas que têm dificuldade de manter os horários. Tem pessoas que parece que vivem com o relógio atrasado sempre 15 minutos. Ela não consegue dar conta das 24 horas. Mas, gente, uma coisa que é igual no mundo inteiro, se é que tem um país que é diferente, eu não sei. Eu sei que o fuso horário é diferente, mas todo ser humano tem 24 horas no dia. Todo ser humano tem 3 blocos de 8 horas. 8 horas para trabalhar, 8 horas de lazer e 8 horas para dormir. Digamos que o lazer muitas mães não têm, quem tem 3 filhos não tem 8 horas de lazer, né? Cozinha, passa, faz, e acontece, enfim, mas tem 24 horas como todo mundo. Quais são as distrações? Na maioria das vezes as distrações hoje estão sendo celular. Só que o celular, gente, ele também, além de ser uma distração, ele é uma arma poderosa de conhecimento, onde você pode estar fazendo uma comida, por exemplo, e estar escutando uma palestra, pode estar escutando essa aula, uma videoaula, enfim. Então, é importante, sim, né, a gente organizar o nosso time. O que que eu vou fazer tal hora? O que que eu não vou fazer? Se você não trabalha hoje, principalmente se você é autônomo, o autônomo ele tem uma tendência a se desorganizar, porque ele não tem horário a cumprir. E é pior ainda, né? Corre maior o risco de não ser organizado. Então, a sua agenda precisa ser muito mais organizada, porque o autônomo, ele não tem só que acordar e ir para um trabalho lá fazer o trabalho dele todos os dias. Ele tem que organizar ele, a agenda dele, a casa, a vida dele. Eu um dia planejei estar aqui, né, fazendo essa aula numa segunda-feira de manhã na minha casa, de pé descalço, estou aqui, né, tomando a minha água, no meu lar, no meu ambiente, aquele meu arzinho condicionado, de boa, mas eu planejei fazer essa transição de carreira, porque um dia eu estava lá atrás de um balcão, trabalhando 12, 16 horas todos os dias, cansada, esgotada, estressada,
mas teve que ter um planejamento e uma constância de eu manter aquele planejamento para fazer a transição de carreira para hoje poder estar aqui do jeitinho que eu sonhava, sentada no computador, dando uma aula, né, dentro da minha casa, seja no quarto, seja na sala, seja no meu escritório. Hoje eu estou na sala, mas tem um escritório, enfim. Então, gente, isso tudo aqui uma simples, algumas simples práticas. Talvez você já faça tudo, maravilha, talvez falta alguma coisa, mas é só para você entender que fazendo só isso daqui, você já vai dar um salto quântico na sua vida. Mas fazendo tudo isso aqui com o quê? Com disciplina, com constância. Não adianta eu tomar água hoje e não tomar amanhã. Não adianta eu olhar minha agenda hoje e esquecer de olhar depois 2 dias. Não adianta eu me cuidar hoje e depois virar o Frankenstein de novo. Não adianta eu organizar meus horários, daqui a pouco volta aquela bagunça. Não adianta eu ir só uma vez a cada 3 meses lá botar o pé na terra. Não vai adiantar. Isso tem que ser constância. Você tem que colocar tudo isso daqui, incorporar isso aqui na sua agenda, no seu dia a dia, nos seus hábitos, como mini rituais, tá? Eu sei que quem é mãe, quem tem 2, 3 filhos, não é tão fácil. Eu sei que quem tem empresa e não consegue ainda delegar lá na empresa, ainda não consegue, né, ser livre, acaba sendo aí eu presa. Eu sei que é mais desafiante, mas é possível. É possível você, durante uma vez por semana, não comer carne. É possível você tirar 5 minutinhos do seu dia a mais e lá colocar nem que seja um corretivinho no seu rosto para não sair com aquele ar cansado, né? Passar para o seu cliente aquela imagem de uma pessoa cansada, esgotada, infeliz. Isso passa uma energia ruim. Uma coisa simples, levar sua garrafinha d'água, né? Tirar 5 minutinhos para organizar a sua agenda. Gente, na maioria das vezes, tudo isso daqui, se você tirar 10, 15, 20 minutos por dia, você consegue. Você consegue à noite chegar lá e anotar o que que entrou e o que que saiu do meu financeiro. Entende? Como às vezes a gente também dá desculpa e às vezes é muito mais simples do que a gente imagina. E agora sim a gente vai para a segunda parte. A gente vai para os sentimentos. 10h24, estou cronometrando aqui. E aí diz assim, emoções. É a área dos sentimentos, do coração, das emoções. E é aqui que o bicho pega, né, gente? Vamos combinar que a área mais dolorida é o subjetivo, né? Aquilo que a gente não consegue pegar, a gente não consegue ver, não é uma ferida que está ali assim, ela é lá dentro e dói, e ela machuca, e ela conflita, e ela faz a gente crescer quando a gente transcende isso. E é aqui sim que é o maior desafio do ser humano, emocional. É aqui que o ser humano se pergunta por que que eu sinto isso, da onde que vem. É aqui que tem 5 feridas emocionais. E vamos lá, então, ler aqui. Diz assim: não fuja das dores, precisa enfrentar para poder curar. Primeiramente, até quando você vai fugir? E fugir para onde está tudo dentro de você, não é verdade? A gente precisa enfrentar, por mais que doa, aquela pessoa sabe que ela está sempre escondendo alguma dor por trás daquele comportamento. E ela não cura aquilo ali. Ela prefere se anestesiar. Eu sei que é muito mais fácil se anestesiar, porque um dia eu me anestesiei. Um dia eu tomei um remédio para dormir, para não ter que ver a realidade. Um dia eu bebia muito quando era nova, porque que não queria fugir, né, de não enfrentar a realidade. Se anestesiar, vendo uma série atrás da outra, a gente se anestesia, vendo uma novela atrás da outra, ficando no celular. Existem várias formas de a gente se anestesiar, gente, para não enfrentar a realidade, porque dói e porque você não sabe como enfrentar. E o que é pior, muitas mulheres vêm para mim que já foram em terapia e disseram: Michele, não tem mais jeito. Porque eu já fiz 3 anos, 4 anos de terapia, não consegui mudar isso, não consegui curar aquilo. Então, eu sou aquele caso perdido. E eu digo para você que eu não acredito em caso perdido. Eu acredito que talvez você não foi, né, suficientemente, digamos assim, assertiva nas suas escolhas do profissional que você escolheu, ou aquele profissional não conseguiu dar a volta em você, enfim. Mas eu não acredito nisso. Gente, existe tanta terapia boa hoje em dia, existem tantos profissionais. Eu não acredito nisso. Não desista, não desista de você. Não se perca de você mesma, tá? Então, assim, precisa enfrentar de uma vez por todas, porque tudo que a gente vai curando, tudo que a gente vai ultrapassando, tudo que a gente vai transcendendo, a gente vai dando um salto cada vez maior. É um degrau que a gente sobe cada vez mais.
A gente vai se iluminando cada vez mais com isso. A gente vai tendo menos sombras e mais luz dentro da gente. A vida vai se tornando cada vez mais leve. E por mais que você ache que às vezes está tudo bem, de repente você tem uma rasteira. De repente acontece alguma coisa e vem uma emoção em você que você não dá conta. Vem uma situação que você não consegue dominar, vem uma tristeza profunda, vem um cansaço, vem um esgotamento. Talvez você só tenha que aceitar, mas você não consegue aceitar, você confronta aquilo. E aí vem as feridas emocionais. Aqui diz assim, ó, as 5 feridas emocionais. Deixa eu ver onde é que está que eu coloquei aqui. Cura, perdão, resgate, construção, honra, autocuidado, sentimentos. Acho que não está aqui, mas até aqui, ó, cura das feridas, está embaixo do amor próprio. Então aí vem aquela ferida, por exemplo, da injustiça, que você fica, eu não acho justo isso. E aí você não se conforma com aquilo. E o fato de você não se conformar, o fato de você não aceitar e de você não conseguir mudar aquela situação, é um sentimento de impotência. E isso te leva a uma profunda tristeza de doer na alma. Parece que estão enfiando uma faca e girando lá dentro de você. E o que a gente pode fazer, muitas vezes, é sair para arejar. Quanto mais você sai de dentro de casa, melhor nessas situações. Porque se você fica dentro de casa, a vontade é se trancar num quarto escuro, deitar numa cama e ficar ali chorando até que aquilo passe. Só que não vai passar. Não vai passar até que você enfrente, até que você aceite, até que você levante a cabeça e você resolva. Então, precisa enfrentar essas dores que estão aí há muito tempo dentro de você. Talvez seja rejeição, talvez seja mágoa, talvez seja tanta coisa. Ontem eu comecei a assistir um filme e não terminei, que é o filme Blonde, que é da Mary Morrow. A Mary Morrow tinha várias feridas, e era nítido já no começo. Ela tinha rejeição da mãe, a mãe tentou matar ela afogada na banheira. Ela não conheceu o pai dela, já tinha rejeição do pai. A mãe depois ficou surtada, ela foi para um orfanato. Quantas feridas? Rejeição, abandono, injustiça, humilhação e por aí vai. E por aí vai. E assim somos nós. Em algum momento da nossa vida, às vezes a gente tem algum gatilho. Acontece uma situação e tu não sabe nem por que tu está triste, mas foi um gatilho porque tu ativa uma memória. Ou então, a tristeza profunda, sabe do que vem também, gente? Não é fácil, por mais que a gente fale assim, ah, mas é só não criar expectativa. É difícil não criar expectativa. A tristeza profunda vem quando você cria expectativas de coisas que não são supridas. Você espera muito que seja diferente o ano que vem. E o ano que vem chega lá e é a mesma coisa. Entende? Você cria uma expectativa, meu Deus, mas o ano que vem vai ser diferente. Nessa data, no ano que vem, eu vou estar assim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. E não é. Principalmente mulheres, né, em relacionamento. Ontem eu coloquei, se você não viu, vai lá ver, a síndrome de Bovary. Eu coloquei como um conteúdo lá no meu Instagram. E a Bovary tem um filme, né, a Madame Bovary. Ela procurava um relacionamento que ela criou só na mente dela, que não existia. Então ela estava sempre se frustrando constantemente, porque aquele príncipe encantado que ia vir com café da manhã na cama para ela, que ia preparar uma festa para ela, isso não existia. E ela se frustrava e gerava tristeza, porque daí ela criava de novo uma expectativa, e assim somos nós. A gente se frustra, mas diz assim, ai, não cria expectativa. Gente, é fácil falar. É fácil dizer assim, ai, não cria expectativa, mas a gente cria, a gente é ser humano. A gente sempre espera mais. No fundo, toda mulher quer ser cuidada, toda mulher quer ser amada. E no relacionamento, é difícil uma mulher não criar a expectativa de ser cuidada, de ser amada. É difícil isso. Porque a gente vem com isso desde criança, a gente cresceu com o arquétipo da princesa nos acompanhando. As princesas tinham isso. O príncipe preparava para as princesas uma coisa boa. E lá no nosso inconsciente coletivo, a gente ainda é aquela princesa esperando que venha o príncipe preparar um dia maravilhoso, nos levar naquele cavalo branco, talvez, enfim, fazer coisas, sabe? Só que muitas vezes o príncipe também prepara e a gente também não dá valor. Isso é verdade. A gente não observa que o príncipe está ali nos pequenos detalhes. Porque a gente tem, né? O homem não tem, mas a mulher tem as suas 4 luas. A gente tem semana que a gente está de um jeito, de outro. Isso é mais do que comprovado, gente. A gente é cíclica. Nós temos os nossos 4 ciclos menstruais, assim como a lua.
As nossas ancestrais sabiam disso. Cortava cabelo na lua nova, não cortava cabelo na lua cheia. Quando a lua estava cheia, pode ver que o bebê vai nascer. Ah, lua cheia, acho que agora vai nascer. As parteiras já ficavam sobre aviso. Então, olha só que isso foi se perdendo, a gente foi ficando essa mulher moderna e a gente foi se desconectando desse feminino, não é verdade? Então, voltando aqui, é preciso a gente enfrentar essas dores. Tem gente que tem as 5 feridas, tem todas, assim como a Mary Moore que eu falei para vocês, todas as feridas. Não é uma, não é duas, não é três. Mas a gente precisa curar, precisa buscar, precisa, porque senão vira e mexe e fica surtada, não sabe lidar com aquilo. E realmente é difícil. É difícil. A rejeição, para quem não teve, não sentiu, é uma dor tremenda. A dor da rejeição, a dor do abandono. E vou dizer uma coisa para vocês: a dor do abandono não é só pela criança, porque foi abandonada quando é criança. Eu já me senti abandonada por Deus, por pessoas numa fase adulta, onde parecia que ninguém estava nem aí para mim. E eu me senti abandonada, aonde eu tinha que resolver um monte de coisa e não tinha para quem correr. Eu me senti abandonada. E falava com Deus, com os anjos, com a minha centelha divina, com o meu eu maior, e ninguém parecia que estava me escutando. Eu me senti abandonada, largada. Só eu tinha que resolver e ninguém, não tinha com quem eu contar. Isso é sensação de abandono. Não precisa ser só na infância para a gente se sentir abandonada. E isso dói, gente. Isso dói. É como se você não tivesse ninguém no mundo por você. É você e você. Isso é de lascar, é de cortar. Então, estou só explicando para vocês aqui um pouquinho das emoções e a minha experiência com isso. E espero que você se identifique, que você entenda também. Então, voltando, o amor próprio. Não existe amor próprio se não tiver um autoconhecimento que leve uma autoaceitação, que leve ao amor próprio, leve à autoestima e leve à autoconfiança. E eu sei do que eu estou falando, porque eu atendo mulheres há 10 anos e eu trabalho com mulheres fazendo isso. E eu fiz isso na minha própria vida. Se eu estou hoje aqui com autoconfiança dando essa aula para vocês, é porque eu passei por esse passo a passo. E isso não é um resgate, isso é uma construção. Muita gente fala assim, resgate disso, resgate daquilo, mas como é que tu vai resgatar o que tu nunca teve? Resgatar a tua autoestima, mas tu algum dia tu teve? Se tu teve, beleza? Ótimo. Algumas mulheres tiveram e perderam, porque foram traídas, porque isso, porque aquilo. Ai, Michele, quer saber? Eu tô cansada, não tenho vontade de me arrumar, eu tô cansada, eu tô esgotada, eu não tenho mais vontade. E ela perde a autoestima. Eu tinha uma autoestima, mas de repente eu perdi, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu fui tão traída, eu não consigo me arrumar mais, eu não tenho mais vontade de me olhar no espelho, perdeu e tem que resgatar. Agora, tem gente que nunca teve, então tem que construir. É diferente construir do resgatar, tá? É o que fala aqui. O auto-perdão. Não existe também. Não existe o processo de cura se não passar pelo auto-perdão. Tirar as culpas. Na maioria das vezes, não é ninguém com uma arma apontada na sua cabeça, é você mesmo. Não é ninguém amarrando você em correntes, é você mesma se culpando. Culpando porque, gente, quem nunca falou sem pensar? Quem nunca agiu sem pensar e depois vem uma vergonha, vem uma culpa, né? Por que que eu falei aquilo? Por que que eu me comportei daquela forma? Por que isso? Porque tu é ser humano, meu amor. E porque em alguns momentos tu não consegue lidar com as emoções, com os sentimentos, e a gente acaba dando uma despirocada, e tá tudo bem. Ai, por quê? Porque você não tinha a mentalidade que você tem hoje. Você não era quem você é hoje. Se você fosse quem você é hoje, você tinha feito da melhor maneira possível. Então não dá para a gente se cobrar. Ah, por que que eu casei? Porque na época tu era apaixonada. Ah, por que que eu não estudei? Porque na época tu não deu prioridade. Você não era quem você é hoje. Então, a gente se perdoar, a gente libera. Eu fiz uma pesquisa, porque eu fui dar uma palestra sobre perdão para o SESC, para 60, 70 idosos. E eu pesquisei lá em Ohio, na Faculdade de Ohio, nos Estados Unidos, eles fizeram muitas pesquisas e eles chegaram à conclusão que 85% dos infartos, infarte ou infarto, não sei agora, eles vêm da falta de perdão. Por quê? Porque cria angústia, não se perdoa, fica remoendo, remoendo, se culpando, remoendo, ou não perdoa outras pessoas. Sente tanta raiva daquela pessoa, porque aquela pessoa está te fazendo infeliz, porque aquela pessoa não resolve os problemas, porque aquela pessoa isso, vai dando uma raiva, tu vai. Aquilo ali, e tu não pode botar para fora, aquilo vai te dando uma angústia, vai te dando sufocamento, vai te doendo e pum, cai duro. Falta de perdão.
de perdoar a si mesmo e perdoar o outro. Isso já está constatado. Então, a gente precisa, hoje tem várias formas. Hoje faz uma carta para ti mesma, faz uma oração do perdão diária. Para isso, de novo, disciplina. Não adianta fazer hoje, não fazer amanhã. Procure um mentor, um coach, um treinador. Eu tive tantos treinadores, gente. E foi o melhor investimento, porque eu só evoluí. Quanto mais eu paguei treinadores e mentores, mais eu cresci, mais eu enriqueci, mais eu evoluí, mais eu me curei, mais tudo. É um investimento que tem retorno. Agora, a gente continuar na mesmice, sozinha é muito difícil, realmente. Eu falo por mim. Se eu tivesse ido sozinha, não ia me virar muita chave. Assim como está virando chaves em você hoje, porque você está me assistindo, você tem eu aqui, não é verdade? Mas se não tivesse alguém para sempre estar orientando a gente sozinho, é difícil encontrar realmente. Voltando, então esse resgate, essa construção te leva à cura interior, né? Leva à aceitação. Tudo passa pela aceitação. Não existe amor próprio sem aceitação. E o amor próprio ele é feito de linguagem, como você fala com você mesmo, como que é o seu diálogo interno. E aí vem aqui honrar os ancestrais, super importante. Você honra os seus ancestrais, o seu sistema familiar, você sabe quem foi seu avô, a sua bisavó, a sua tataravó, você já fez ali, nem que seja brincando, a sua árvore genealógica? Isso é importante, você ser liberado e você liberar eles, nem que seja em meditação. Eu, uma época, fiz o Chantikai, que é uma meditação de honrar os ancestrais, eu e meu esposo. Nós acordávamos todos os dias, 5 da manhã, para fazer essa meditação, durante 45 dias. Foi difícil, porque nós trabalhávamos no café, nós tínhamos que acordar muito cedo, mas ainda assim, para poder liberar esse campo, para a gente poder pedir a permissão dos nossos pais, dos nossos ancestrais, né? Tem muitos filhos que não tiveram a bênção dos pais para poder trabalhar. Ah, eu queria ser isso, meu pai queria que eu fosse aquilo. Então, meu pai nunca abençoou meu emprego, né? Ainda não abençoa. Tem pai que diz assim: eu não vou cuidar dos teus filhos, porque eu já paguei a faculdade para ti, fica onde tu tá, tu já tem emprego garantido, vai se aventurar a ser isso, vai se aventurar a ser empreendedora. Ela não quer saber se a filha está feliz ou não, né? Ela quer que a filha ganhe aquele valor, não por mal, mas porque ela quer segurança, porque os baby boomers, os baby boomers são a época dos nossos pais, que têm 70, 80 anos. É uma geração que se preocupa com a segurança e não com as aventuras do empreendedorismo nos anos de 2023, não é verdade? Então, não tem essa bênção do pai. É estranho a gente viver sem a bênção do pai, sem a bênção da mãe. Então, honrar os ancestrais, né, entender que eles são maiores do que nós. Tem muitos filhos que se acham melhor do que os pais. Tem muitos filhos que tomam o lugar dos pais, sabe? Na constelação familiar fala muito disso, fica tudo errado. Então, é interessante a gente saber qual é o nosso papel. Poxa, eu sou a filha caçula, mas eu estou fazendo o papel da filha caçula? Ou eu sou mãe da mãe, ou eu sou filha do pai, eu sou mãe do pai, ou eu sou a irmã do meio, ou eu sou a irmã mais velha. Ah, Michelle, eu faço o papel de fulano, sabe? Tudo papéis trocados. Hoje em dia é raro uma família que está num sistema harmonioso. Muitas vezes tem um que está afastado e a família não traz para perto. Quantas famílias morreu alguém na família? Naquela época morria, antigamente, e nunca ninguém mais falou. É um assunto morto. Era como se aquela pessoa nunca tivesse existido, é como se aquilo nunca tivesse acontecido, bota para debaixo do tapete e ninguém fala sobre aquela criança que morreu com 6 meses na barriga, ou aquela criança que nasceu e morreu de meningite depois que nasceu. Enfim, ele não é incluído no sistema familiar e isso gera uma desarmonização. Então, por isso que a gente tem que ter esse olhar para a nossa ancestralidade, as nossas raízes, tá? Aí vem, né, essa cura interior, essa aceitação, esse amor próprio, é que te leva à autoconfiança, te leva a ter coragem. Porque quem somos nós, gente, sem coragem, sem autoconfiança? A gente precisa, sim, ter coragem de avançar, coragem de enfrentar os nossos medos, coragem de pagar o preço para a gente realizar os nossos sonhos, nossos desejos, para empreender na nossa vida, né? O nosso maior empreendimento é a nossa própria vida, em primeiro lugar. Não adianta a gente querer empreender lá fora, se nem empreendeu direito aqui. Isso é importante. Aqui diz assim também, tá? Se tu tem autoconfiança, tu se torna uma pessoa empoderada, né? E o que que é empoderada? É você
O empoderamento, ele quer dizer, na verdade, a arte que o indivíduo tem de provocar em si mesmo as mudanças necessárias para evoluir e se fortalecer. Então, você precisa sim ser empoderado. Quanto mais empoderada você mais coisas você conquista. Deixa eu colocar aqui assim, aqui no meio, aqui, ó. Aqui, pronto. Quanto mais empoderada você mais coisas você conquista. Então, o empoderamento, ele é importante e ele vem de uma autoconfiança. E a autoconfiança vem do amor próprio, de uma autoestima, de uma aceitação e do autoconhecimento. Ou seja, sem autoconhecimento, a gente não vai para lugar nenhum. A gente fica estagnada, fica travada. Aí vem aqui também, ó, dar outros significados, né, às coisas, às experiências do passado. A pessoa fica presa àquela experiência do passado, ela deu um significado, ela fica presa naquilo e ela não consegue ver aquilo através de uma outra ótica. Então, ó, mudar a visão, mudar a percepção, mudar o foco, muda o conceito sobre aquilo que você tinha dado antigamente, né? Muda o sentimento. E para isso, muitas vezes, a gente precisa ter ajuda. Porque sozinho você não consegue ver de uma outra. Mas como, Michele, que eu vou ver isso? Eu não consigo. E é por isso que tem treinadores e mentores, porque a gente traz uma outra visão que até então você não tinha. Traz um outro entendimento, traz um embasamento mais profundo para que você entenda aquilo ali, porque sozinho a gente não entende. Eu muitas vezes procuro ajuda para entender coisas que sozinho eu não estou conseguindo entender. Tem que ter alguns fundamentos, e aí você vai entendendo através desses fundamentos. Por isso que se diz, sai do raso e vai para o profundo, e os fundamentos estão no profundo. E sozinha é difícil realmente. Então, quando a gente começa a ressignificar, dar um outro significado, quando a gente começa a mudar, nossa, eu tinha essa visão disso, agora eu não vejo mais dessa forma, agora eu vejo dessa outra forma, e essa outra forma é mais leve, essa outra forma me faz bem, e isso muda tudo. Aí a gente vai aqui também para vida sexual. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho um livro muito legal, anote aí. Por que que as mulheres fazem sexo? Gente, existem vários motivos, mas você sabia que a busca do próprio prazer não é o principal motivo? Não é um dos principais motivos? A mulher faz sexo por vários motivos, mas um dos menores motivos é a busca do prazer para ela mesma. Ela se permitir ter prazer, sabe? Às vezes por vingança, às vezes só para satisfazer o outro. Ah, para parar de encher meu saco, Michele. Ah, eu vou lá e faço de uma vez assim, para de me incomodar. Ah, para eu ter que fazer meu dever. Mas não faz por ela, porque gosta, porque sente prazer, porque se permite. E aí diz assim, ó, olha só, isso aqui, gente, eu tirei, não, eu tirei de livro. Isso aqui eu tirei da minha percepção, atendendo mulheres, entendendo tudo isso. E diz assim, ó, às vezes a mulher tem preguiça, ela tem vergonha, pudor, certo? É sempre com a luz apagada, nunca com a luz escura, ela tem vergonha dela mesma. Ah, Michelle, porque meu peito é caído, porque minha bunda é cheia de celulite, porque minha barriga tá grande, e eu não me sinto confortável, eu me sinto feia, eu não gosto, tenho vergonha. Porque ela tem pudores, ah, não pode isso, não pode aquilo, ah, isso é pecado, aquilo não é pecado. Ela tem crenças, muitas crenças, né? Ela tem traumas, o que é pior, gente, quanta mulher, né? Eu conheço a mulherada e vou te dizer que 50% foi abusada, se não foi abusada, passou por alguma experiência ruim em relação a isso. E carrega, e eu já atendi muitas mulheres assim, eu sei do que eu estou falando. Inclusive, foi por isso que eu fui buscar hipnose, para fazer esse tratamento de hipnose em mulheres que foram abusadas. Porque mulheres que foram abusadas e não foram curadas desse trauma emocional, dificilmente vai se libertar numa cama com o esposo. Dificilmente ela vai ser livre, porque aquilo ainda, ela inconscientemente, ela tem aquilo ali ainda como um nojo, ela tem aquilo ali ainda como um pecado, ela tem aquilo ali ainda como uma lembrança de abuso, ela tem aquilo ali como uma obrigação. Enfim, isso é real que eu estou falando para vocês, acontece, tá? É real que acontece, né? Não é real que seja real na mente da pessoa. Rejeita o prazer, tem pessoa que não se permite ter prazer, ela acha que é pecado, ela se sente mal, ela é fria, muitas mulheres são frias, né? E até na dificuldade de engravidar, tem muita gente que tem dificuldade de engravidar porque ela é muito seca como pessoa. E a gente costuma dizer que é a terra que precisa ser molhada, né? E acaba o útero ficando seco também. Então tem tudo, não só por isso, né? Tem outros motivos, enfim,
Mas os ancestrais falavam isso, né? Só estou replicando aqui algo que eu escutei, não estou dizendo que é 100% verdade, mas talvez faça sentido para você. E aí também ela não tem atitude, né? Ela não tem apetite sexual também, ela não faz com que aquilo seja uma rotina, ou ela não vai atrás para saber. E, gente, está acontecendo muito com os homens também, não é só com as mulheres. E as mulheres não estão sabendo lidar com isso. Pede para ele ir para um médico, vai procurar um médico, só que para o homem é feio. A mulher ela não tem vergonha de dizer, ah, eu não tenho vontade, eu estou sem apetite. E outra, a mulher ela é muito romântica. Para a mulher realmente ter muita vontade. A mulher ela tem que ser muito sábia para ela poder dividir o sexo com o amor, muitas vezes. Tem que ter sabedoria. Porque na maioria das vezes o sexo para a mulher tem que estar o amor incluso, né? E aí, se tu não tá admirando o cara naquele momento, tá com raiva do cara, porque tá culpando ele por algumas coisas, tá sobrecarregada, né? Como que tu vai lá fazer assim com aquela. É difícil realmente. A mulher tem que saber separar sexo naquele momento do amor, porque aquele momento ali não é o amor que está ali, é o sexo selvagem para satisfazer. E raramente tem mulheres que conseguem fazer isso. Então, o que que acontece, né? Para o homem é normal, para o homem, ele vai, ele faz, acontece, ele vai lá e pum, pá, pá. Ele Por quê? Porque o homem já é do homem, já é da natureza dele, né? A mulher pode ficar sem, algumas, né? Não todas, fica 100 meses, não tá nem aí. O homem não, o homem tem que sair para fora, claro, de alguma forma. Sozinho ou acompanhado vai ter que sair para fora. Para ele não tem esse negócio de dividir. Ah, é porque, né? Alguns até têm, alguns homens estão passando por alguma dificuldade, enfim, os problemas financeiros faz com que eles não consigam, né, ter apetite também. Enfim, é um tema, né, muito amplo. Mas o que eu estou falando aqui é para você identificar onde, se é que você tem esse problema, aonde está o seu problema. Ah, Michelle, eu estou muito cansada. Gente, é normal. Uma mulher que acorda às 6 da manhã, tem 2 filhos, né? Deixa a comida pronta, trabalha o dia inteiro, chega em casa, limpa a casa, cuida de filho, dá banho no filho, organiza a roupa para outro dia, vai dormir meia-noite. É normal que ela não tenha vontade. Poxa, é cansativo, sabe? Isso não tem nada de errado com você. Às vezes é realmente cansaço. Não tem quem. Aí tu pensa assim, ai meu Deus, ainda depois tem que tomar outro banho e mais meia hora por aqui, 15 minutos, 20 minutos, e mais essa energia. Tu já tá com a pilha zerada meia-noite, não é verdade? Então, assim, não é, às vezes é normal o cansaço, não é porque tem algum problema com você, é porque tá cansada realmente, né? Então, e aí, por último, aqui nessa área, diz assim, ó, se desculpar, né? O drama, os sabotadores da pessoa mais emotiva, do emocional, são os sabotadores. Aquela pessoa que dramatiza, ela desvia, ela duvida, né? Ela tem medo de se olhar, ela fica se desculpando de tudo. Então, assim, ela se sabota toda a vida para dar um jeito de não enfrentar. Ah, um dia a gente marca uma coisa. Ah, um dia a gente faz isso. Ah, fulana, Ah, um dia, ano que vem. Ah, deixa tudo isso acabar. Tudo isso acabar quando? Daí já passou Natal, já passou Ano Novo, já passou aniversário, já tá. Ai, deixa as férias, daí passou fevereiro. Ai, tá sempre procrastinando, tá sempre fugindo de enfrentar as coisas, mas continua lá. Ai, dá um dia, quem sabe. Ai, depois, sabe? Ela vai desviando daquilo ali para não resolver aquele problema. Que você não seja essa pessoa, que não deixe para um dia. Empatia nas relações, né? Se colocar também no lugar do outro. Muitas vezes a gente quer, mas também não está entendendo que o outro também tem um mapa dele, né? Todos nós, cada um é um mapa. E como um casal, uma relação, ou até mesmo uma parceria de trabalho, vamos colocar aí como se fossem dois parceiros de trabalho, como se fossem, né, dois sócios, ter que integrar esses dois mapas. Dois pensamentos diferentes, dois gostos diferentes, visões até parecidas, mas valores diferentes, identidades diferentes. E às vezes a gente acha que só o nosso lado é o certo, né? Sem ter empatia, sem se colocar no lugar do outro. Às vezes a sua infância foi bacana, mas a do outro foi uma bosta. E aí você diz assim, meu Deus, por que que essa pessoa é assim? Porque a pessoa passou um monte de coisa. E aí a paciência de ter que esperar aquela pessoa se curar, porque tu não vai fazer a cura dela. Esse aqui é o pior. O pior no relacionamento, o pior hoje em dia nas relações que eu vejo, é porque as mulheres estão buscando essa cura, esse entendimento, e os homens não. E aí elas começam, eles não falam a mesma língua. Isso está acontecendo muito, já não de agora.
Várias mulheres que eu atendo falam assim, tá, Michele, mas eu faço, eu tenho essa visão, mas meu marido não, o que que eu faço com isso? Ele não entende, ele não vai atrás da cura dele, aí ele está me atrapalhando, porque eu quero voar e ele está lá, amarrado. E eu não posso voar porque deixar ele amarrado para trás. E aí é pesado ficar carregando ele amarrado. É isso que elas me falam. Por quê? Porque os dois precisam da cura, não é só de um. E é difícil quando só um busca e o outro não busca. Então, esse está sendo o conflito. Então, é onde vem a empatia, de a gente entender que é o tempo do outro, que nada é por acaso. Talvez a gente precise trabalhar nossa paciência, trabalhar o amor, trabalhar o carinho. Enfim, é fácil? Não, mas é necessário. Não tem outra hipótese, né? Ou trabalha isso ou acaba mais uma separação. Aí pega um outro, de novo, aquele também não busca, também não é curado, porque geralmente a maioria das curas são as mulheres que estão buscando, o homem não tem buscando. Né? É o feminino que vai curar o mundo, mais do que o masculino, pelo andar da carruagem. Então, é empatia, é se colocar no lugar do outro, entender a história do outro. Isso é muito importante. Eu, assim que eu comecei a namorar, eu fui perguntar para minha sogra como que tinha sido a vida da família, entender toda a história da família para poder entender melhor e conhecer meu marido. E eu também conto a minha história para ele também poder me entender. Porque, gente, a gente é ancestral, a gente vem de raiz. Não é de agora, mas é de coisas que a gente carrega. São 5 gerações que a gente carrega os padrões mentais. Vocês sabiam disso? 5 gerações. Ou seja, tataravó, eu ainda carrego na minha memória genética, na minha memória celular, coisa da minha bisa, da minha tataravó e por aí vai. É coisa pra caramba. É muita informação num corpinho só. E lidar com tudo isso como? Com conhecimento, pelo menos. Né? Vai ficando mais leve, mais leve. A gente vai, ó, isso aqui eu já entendi, isso aqui, né, isso aqui já não me serve mais. É trazendo do inconsciente para o consciente. E quando eu trago para cá, eu decido se eu fico, se eu carrego, se eu deixo, o que que eu faço com isso. Agora, quando nem esse conhecimento eu tenho, simplesmente aquele padrão fica ali fazendo eu refém. Eu vou agindo conforme um padrão que eu nem sei que é um padrão, que eu nem sei de onde vem, nem sei por que que vem, nem sei o que é. Eu só vou e faço. Olha só que loucura, gente. E aí, vamos então seguir. Deixa eu tomar minha água. Finalizamos então essa parte emocional e vamos para a parte da mente. Eu vou dar uma acelerada agora, para a aula não ficar tão extensa, que já são 5 para as 11 aqui no meu, tá? E eu tenho mais compromissos também. A mente, chegamos na parte mental, nosso corpo mental. Então, falamos aqui corpo físico, corpo emocional, e agora vamos para o corpo mental. A nossa mente, né, é treino, é muito treino, gente. E aqui fala assim: a mente negativa, a mente suja, a mente dominada e a mente contaminada. Mas, né, se você limpar a sua negativa, ela se torna positiva. Se a mente está suja, ela pode se tornar limpa. Se a mente é dominada, a gente pode levar luz para ela e a gente não deixar a mente se dominar pelas negatividades. Se ela é contaminada, ela pode ser livre. E qual é a minha experiência com isso? Eu treinei muito e treino a minha mente muito. Gente, é um desafio. É um desafio porque o sentimento, ele vem da mente, dos pensamentos. Os pensamentos geram sentimento. Então, quando você está com aquela dor, você tem que. É aqui o negócio. A gente sente a dor no peito, né? A dor emocional, mas é aqui que rola. É aqui. É o conflito, o anjinho, o diabinho duelando, é aqui. Então, a gente cresceu ouvindo notícias negativas, na maioria das vezes. O que que mais as televisões de canal aberto passam? Problema. É problema, problema, problema. As coisas boas, dificilmente eles passam coisas boas. Por quê? Porque eles sabem que o ser humano é manipulado pelo medo. A maior forma de você manipular alguém, isso já foi constatado, eu não sou eu que estou falando. É socialmente constatado, estudado, o ser humano ele é manipulado pelo medo. Então a gente cresceu, ai, com medo, não vai lá porque tem um homem do saco. Ai, não faz assim porque o Papai Noel vai te pegar. Até o Papai Noel era monstro. Na minha época, eu tinha medo de Papai Noel, porque eu escutava que se eu fosse muito longe, Papai Noel estava lá, Papai Noel pegava e botava no saco.
Não faz isso porque é perigoso. A gente cresceu, olha, a polícia vai te pegar, a gente cresceu com medo de polícia. Eu cresci achando que a polícia era pior que bandido. Eu vou chamar a polícia para te pegar. Então, assim, como é que os pais antigamente, né, coitados, na sua ignorância, nós também somos ignorantes em muita coisa. Gente, ignorante é aquela pessoa que não tem conhecimento sobre algo. E eu me incluo que ignorante porque não tenho conhecimento sobre muita coisa. Mas os nossos pais naquela época foi a forma que eles aprenderam, por exemplo, de fazer a gente não ir até os lugares, é botando medo. Por quê? Porque isso sempre foi assim. O medo para proteger, né? Para proteger, a pessoa cria o medo. Só que, na maioria das vezes, é o medo que não é uma ilusão, que é um exagero. E a gente foi crescendo com medo, 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 medo. Não vai dar certo, eu não vou conseguir. E aí o medo leva à negatividade. E é difícil. E a gente não foi crescendo dizendo assim: olha, tu é bela, tu é bonita, tu tem talento, tu é maravilhosa, tu tem potencial. Não, a gente não escutava isso. Era feio dizer que a gente chegar para alguém e dizer: "Você sabia que eu me acho linda? Eu me acho maravilhosa." Se tu falasse com uma amiga tua, ela ia dizer que ia rir da tua cara, ia dizer que tá se achando. A gente não queria ser rejeitado, então todo mundo ia para lá, a gente ia para lá. Mãe, tá todo mundo fazendo. Mãe, tá todo mundo indo. Até hoje os nossos filhos falam isso. Mãe, tá todo mundo fazendo. Mãe, todo mundo tem. Como se eu não tiver, eu sou rejeitada, porque tá todo mundo. E eu quero ser igual a todo mundo, porque se eu não for igual a todo mundo, eu sou rejeitada. Então a nossa mente, ela cresce, né, nessa negatividade, escutando tudo isso. Poucas coisas a gente foi escutando positivo. Então a gente é que tem que fazer esse exercício, a gente é que tem que criar essa positividade na nossa mente, escolhendo o que a gente escuta, as pessoas que a gente está, escolhendo o que você ouve, o que você vê, escolhas, com quem você quer estar, escolhas. Quanto mais escolhas você faz, melhor é, escolhas conscientes. Agora, se você gosta de escutar sofrência ou músicas pesadas, né? Masaru Emoto, que é um que estudou as moléculas da água, pesquise aí, Masaru Emoto. Ele colocava assim a água e quando ele colocava uma vibração muito forte, de uma música muito punk rock pesada, a água vibrava coisa feia. Quando era uma música linda, assim, aquela molécula da água fazia assim, igual uma flor, a coisa mais linda. Ou seja, a gente é influenciado pelas vibrações externas, né? E aí aqui vem, ó, você prefere ver o lado ruim, você critica e reclama, você tem preguiça ou conformismo. Isso aqui são as partes negativas da mente negativa. E a mente positiva, né? Aqui continuando ainda na negativa, você está confusa, não vê a realidade, busca só o externo, né? Tem gente que só busca o externo, né? Investe em coisas fora, mas não investe em coisas para dentro de você, na sua cura interior. Precisa reforçar sua parte positiva. Então, é importante a gente refletir nisso aqui, de como que é a nossa mente negativa hoje, ó, já está falando tudo isso aqui, tá? Então, é buscar essa positividade, é buscar ter uma mente limpa, né? E o que que a mente limpa é? Tá aqui assim, ó, deixa eu mostrar aqui para você aqui, ó. Saber se olhar, possuir uma aceitação, carregar leveza, saber superar, saber ter resiliência, né? Estudar, meditar, respirar. Respirar, gente, oxigenar o cérebro para não ter aquela ansiedade. As pessoas às vezes esquecem de respirar. Uma vez foi um treinador que reparou isso em mim, num treinamento online, ele falou: olha, eu observo, Michele, que tu quase não respira, que a tua respiração é curta. E fez todo sentido. E a partir dali eu comecei a observar mais a minha respiração, trabalhar mais a minha respiração, falar às vezes com mais leveza. Hoje eu ainda falo rápido, mas uma vez eu falava muito mais acelerado, porque a mente era mais acelerada, a respiração era mais acelerada. Então aqui já está dizendo, ó, o que você pode fazer? Estudar, buscar conhecimento, fazer meditações, respirar com consciência, fazer alguma arte, dançar, treinar, leituras. Tudo isso é para trazer positividade e coisas, plantar as sementes boas na sua mente, não negativa. Evite estar com pessoas que só te põem para baixo ou que são negativas. Evite, gente. Um dos meus propósitos esse ano, por mais que eu ame as pessoas, eu era muito de compartilhar, eu sempre gostei de compartilhar os meus projetos, as minhas coisas, mas esse ano eu decidi que vai ser diferente.
né? Que eu não vou compartilhar os meus projetos, eu não vou compartilhar, eu só vou falar quando eu já estiver indo. Porque, infelizmente, energeticamente, algumas pessoas acham que a gente tem sorte, que não reconhece o nosso trabalho, e acha que a gente tem sorte, né? E tem inveja de quem tem sorte, né? Por não reconhecer que aquela pessoa tem um mérito porque trabalhou para aquilo, entende? E também porque ela não quer pagar o preço que tu pagou, simplesmente tem inveja, e isso pega, eu acredito que isso pega, por mais que a gente se proteja. Então, né? Bico calado. Eu esse ano vou manter muito segredo em relação aos meus projetos, as minhas coisas, já estou mantendo. E sinto isso, e sinto que isso já tem me protegido mais. Mesmo nos stories, tenho colocado mais coisas profissionais, menos coisas pessoais. Estou me protegendo cada vez mais, porque eu fiz um balanço do meu outro ano, e nesse balanço eu fui vendo o que que eu poderia melhorar, o que que eu poderia fazer diferente, e uma das coisas foi essa, ó. Então, pratique isso aí também, evite falar. Saber se olhar, postura e aceitação, carregar leveza, já li para vocês. Uma mulher importante, ela gosta de apreciar o belo, filtrar as coisas, aplicar o que sempre aprende. Isso é importante. Porque esse lado aqui da mente, ele é o lado feminino, né? Então, um dia, quando eu fui muito masculina, assim, dessa energia de força de trabalho, eu não tinha paciência para apreciar o belo. Eu tomava essa água aqui por tomar, hoje não. Eu venho, eu tomo essa água, além de eu apreciar, desculpa, além de eu apreciar o copo, quando eu bebo essa água, eu sempre penso que essa água me limpe e me purifique. Eu coloco uma intenção na água. Isso já virou automático há anos, que essa água me limpe e me purifique. Eu coloco uma intenção. Então, não é só chegar e beber um copo d'água, sabe? Ao tempo todo, a gente pode colocar intenção nas coisas, pode colocar uma presença nas coisas. Muitas vezes eu deito na minha sala da minha casa, ou no meu escritório, ou no meu quarto, e eu fico simplesmente apreciando os objetos, as cores, a textura, porque um dia eu quis aquilo ali. Então, eu simplesmente fico ali sendo grata, vivendo aquele momento. Porque se a gente não agradecer, se a gente viver, né, não, não, não dando importância, deixa eu tirar um negócio aqui no meu computador. Se a gente não dá importância para isso, o que que vai acontecer? A gente vai viver buscando mais e mais e mais, né? E não agradecendo o que já tem, não reconhecendo o que você já conquistou. Então, isso é parar, apreciar o belo. Não vamos muito longe. Por exemplo, eu tenho aqui, eu sempre gostei de canetas coloridas. Isso é uma parte da minha criança interior. Tanto que vocês estão vendo aqui esse mapa colorido, né? E por que não trazer? Porque aonde está escrito que para uma mulher ser adulta, para uma mulher ser séria, ela não pode gostar de não pintar. Então, assim, essas canetas, quando eu estou ou no escritório, eu trago aqui para a sala, quando eu quero ficar na sala, eu trago, eu fico olhando para elas por perto de mim, porque me faz bem. Quando eu olho para elas, eu acho elas belas, bonitas, eu sinto coisas boas, eu vibro coisas boas, porque eu sou apaixonada por caneta. E essas canetas aqui, principalmente. Então, quando eu olho para elas, eu sinto coisas boas. Tem um vaso de flor aqui atrás do computador onde eu estou gravando essa aula, que ele é de eucalipto. Eu amo eucalipto. Então, quando eu olho para ele, eu sinto coisa boa. Tem um quadro ali com os triângulos que para mim representa, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, e isso me traz coisas boas. Então, a gente apreciar, e às vezes as pessoas passam semanas e semanas entrando e saindo do trabalho e nem sequer aprecia a textura do sofá que está sentado, ou da cadeira que está sentada, né, ou do copo que está tomando água, enfim. Isso é importante, sim, gente, muito importante, tá? E aí, aqui, o que que diz mais aqui? A arte como expressão, silenciar quando precisa passar o conhecimento. Silenciar quando precisa. São três coisas aqui, tá? A arte como expressão, isso é bom para você, porque é uma terapia. Você escolher alguma arte para você fazer. Pode ser dançar todos os dias em casa, pode ser pintar, costurar, alguma coisa que te, né, faça ter uma terapia. Tem muita gente que pinta, faz alguma coisa como uma terapia, simplesmente. Não como se eu fosse obrigada, mas que perda de tempo. Em vez de eu fazer isso, eu poderia estar fazendo outra coisa. Não é perda de tempo, você está cuidando da sua mente.
você está sendo mais criativa, porque isso faz com que a sua mente dê uma desconectada e seja mais criativa. Então, gente, as pessoas não criam as coisas por criar. Se os terapeutas criaram, né, a terapia ocupacional, se vocês assistirem um livro, um filme, que foi o primeiro, eu assisti quando eu fazia a faculdade de psicologia, quando eu fiz a primeira fase, que era Nice, no Centro da Loucura. Como é que era o nome do filme? Nice, no Centro da Loucura, alguma coisa assim. É um filme que é a Glória Pires que fez esse filme, ela é a protagonista principal, ela é a médica psiquiatra. E Nise, no Coração da Loucura, acho que é esse o nome. Procure aí, ele só tem no YouTube, é bem antigo. E ele conta do primeiro, ele conta do primeiro hospital psiquiatra no Brasil, e que foi a Nise que era uma psiquiatra, né, que era essa psiquiatra que tem esse nome desse hospital. Não me lembro se era no Nordeste, onde que era, na Bahia ou São Paulo, não me lembro, já faz tempo que eu assisti. E aí, naquela época, ela foi a primeira psiquiatra mulher a trabalhar no hospital. E ela passou humilhação, imagina, né? Se ainda hoje a mulher passa por isso, a discriminação, imagina naquela época, que era só homem e ela era a única. E ela fez um trabalho de terapia ocupacional com a ala psiquiatra, a ala psiquiátrica. E a terapia ocupacional era pintura. E através das pinturas, né, ela conseguia identificar o que os doentes estavam expressando, porque eles não conseguiam expressar em palavras, mas conseguiam expressar através de desenhos. Então, tudo tem um propósito, né? As coisas não são assim, isso é loucura, eu fazer, ficar pintando, perda de tempo. Não, gente, é uma terapia muito boa, né? Fazer uma mandala, pintar uma mandala, ou então você ler um livro e você anotar o que você gostou daquele livro, para depois você reler e se perguntar, por que eu anotei isso daqui? Enfim, tá? Essa aqui é um pouquinho da parte da mente. Perceber as consequências, o autoobservador aqui em cima, aqui, ó, você observar quais as consequências dos seus comportamentos antes de você fazer, analisar, né? Se autoquestionar, se perguntar, isso aqui está me levando para onde? Para que eu estou fazendo isso? Sair daquele piloto automático, fazer algumas análises. Eu vou lá, mas para que eu vou? Por que eu vou? Qual é a melhor forma de eu ir? Se eu falar isso para essa pessoa, vai adiantar? Eu vou só estar ofendendo essa pessoa, então eu vou ficar quieta. Isso aqui vai agregar, não vai agregar? Por que eu estou falando tanto? Eu quero chamar a atenção de alguém? Eu quero chamar a atenção das pessoas e dizer que eu sou importante? Eu estou carente? Tudo isso é autoanálise. Eu respeito os outros, eu estou sempre querendo eu chamar atenção, né? É observar a nossa fala, observar o nosso comportamento. Quais as consequências de eu falar isso, ou de eu fazer isso, ou de me comportar dessa maneira? Aonde isso vai me levar? Então, tudo isso é a parte mental, de a gente pensar antes de agir. E eu aprendi isso, gente. Hoje eu me arrependo muito menos. Eu já fui muito instintiva. Primeiro eu fazia, depois eu pensava. Hoje é o contrário. Primeiro eu penso e depois é que eu faço. Eu inverti. Foi fácil? Não, e não foi do dia para a noite. É um exercício, mas é possível e é necessário, tá? Então, essa aqui é a parte da mente. A gente então vai para a última parte para nós finalizarmos aqui, que é a parte do fogo, do espírito. E aqui diz assim, a mulher espiritual. Quando você já trabalhou essa parte física, trabalhou a emocional e a mental, aí sim você chega nessa espiritual. E a mulher que ela já tem essa sabedoria desses três, ela se torna uma mulher mais magnética, né? Ela se torna uma mulher mais sábia, uma mulher que tem mais uma magia, né? Digamos assim, a magia no sentido de magnetismo mesmo. Ela já despertou o seu potencial, ela se torna profunda, ela é futurista, né? Ela tem uma visão lá na frente, ela está aqui, mas ela já vê lá na frente. Ela sabe o que é necessário, ela sabe o que é essencial ou passageiro, isso é importante. Ela se sente mais livre. Se vocês perceberem, nas minhas narrativas, nas minhas falas, tem a palavra muito livre, liberdade, que é o que eu busco levar para as mulheres, né? Porque a liberdade é um valor para mim. Então, leveza e liberdade para mim é importante e é isso que eu quero levar. Então, aqui se diz assim, ó, se sente mais livre, livre de fantasmas que ela criou,
livres de preconceito, livres das amarras, livres de nós emocionais, livres de crenças limitantes, livre, simplesmente livre. Ela ensina em silêncio essa mulher sábia. Sabe, quando você só no olhar, ou só você faz, você não precisa falar. Você tem um comportamento, e a pessoa vê aquele comportamento, ela aprende só com aquele comportamento. É isso. Essa mulher sábia, espiritual, ela ensina no silêncio muitas vezes. Ela é mais consciente das coisas, ela tem consciência de muita coisa que ela não tinha antes. E ela já despertou. Isso é um despertar, porque o despertar ele é da consciência. Você começa a ter consciência de coisas que você não tinha, né? Você vai tirando os véus, são vários véus. Inclusive, é tão interessante que se você buscar, eu já fiz dança do ventre uma vez. Já fiz tanta coisa para experimentar, acabei não ficando. Mas tu sabe que na dança do ventre, tudo tem significado? Quando a mulher consegue levar o candelabro aqui em cima, é um estado de equilíbrio que a mulher alcançou na vida dela. Quando a mulher tem a dança dos sete véus, ela tira um véu e ela tira outro véu, são estados de consciência que ela vai tirando. Representa os estados de consciência que ela vai tirando. Então, você pode buscar no YouTube, né, o que representa tudo isso na evolução da mulher. E as danças do ventre, elas trazem todo esse ensinamento. Então, você vai dançando e vai equilibrando, né? Mas são graus de consciência, de evolução que você vai chegando. Por isso que antigamente, né, era muito lindo aquela mulher que chegou naquele nível de dançar com candelabro, porque é um sinal de que ela passou muito. Como a geisha também, tem um filme da geisha muito bacana que eu esqueci o nome, e as geishas também. Para ser uma geisha famosa, tu tinha que passar por vários processos. Saber tomar um chá, saber andar naquele sapato desse tamanho quadrado. Tinha que ter todo um conhecimento, uma sabedoria, um treinamento para se tornar uma geisha. E não tinha, não era qualquer geisha, né? Então, passou por todo esse conhecimento de cura, de aprendizado, de ensinamento, tá? Então, só explicando aqui para vocês, e aqui é onde a gente desperta. A gente tira esses véus, a gente desperta para uma nova realidade. A gente entende que a gente é uma consciência, né, que passa por várias coisas. E aí diz assim, o espírito, aprenda a confiar no processo, aprenda a confiar no processo e percebe o caminho, né, e percorre o caminho. Muita gente não confia no processo. Acha que não vai dar certo, que não vai conseguir. Por quê? Porque está lá naquela mente negativa ainda. A gente, quando começa uma coisa, a gente sabe que está fazendo a coisa certa, sabe que já está no caminho, confia no processo. Poxa, se está num processo de coach, por exemplo, está no processo de mentoria, confia no processo. Ah, fez alguma coisa lá, investiu em alguma coisa, a gente tem que confiar nos processos, porque senão você está sempre na dúvida, você nunca relaxa. Então, a gente tem que confiar no processo e percorrer o caminho também. Tem caminhos que tem que ser percorrido, senão você nunca vai sair do lugar, né? E aí aqui fala assim também, ó, o caminho que você percorre, ele tem que ser de forma gradual, de forma constante, tá? Ele tem que ser autoexigente, ou seja, né, você também não pode dizer assim, ah, vou sentar aqui nesse caminho na pedra e vou ficar aqui sentado. Não, você tem que exigir de você mesma, não, descansa, mas levanta e continua caminhando. Sabe? Você às vezes tem que ser um pouco dura com você mesmo, porque às vezes é a mente manhosa que está aí falando, é a criança teimosa que está aí falando. Então, esse autoexigente é de a mulher adulta te chamar para a realidade e dizer, não, vai caminhar, sim, descansa, toma água, mas continua. Então, é essa autoexigência que fala. E integral, né, gente? Por que integral está aqui? Tudo isso aqui integrado é ser uma mulher integral. Mas você só chega no espiritual se tornando essa mulher magnética, se tornando essa mulher sábia, se você já trabalhou essas três áreas, corpo, coração e mente, para chegar no espírito evoluído. Por quê? Porque se você já tem esse entendimento do corpo todo aqui, ó, se você tem esse entendimento emocional e se você controla mais a sua mente, você faz os exercícios da sua mente, com certeza você vai ter mais liberdade de espírito. Porque o espírito se liberta de pensamentos, de sentimentos, de atitudes, de comportamento. Então, a liberdade, ela é espiritual. Então, para você se tornar essa mulher espiritual magnética, sábia, você precisa ter passado pelas três áreas antes. Por isso que fala,
A mulher caminha nesse lado espiritual de forma gradual, constante, autoexigente e integral. Olha que lindo, gente. E a arte de cair e se levantar quantas vezes for necessário. Isso aqui eu coloquei também aqui de aprendizado meu, tá? Então, a resiliência é uma palavra que poucos sabem ainda, né? A resiliência ela é uma palavra mais ou menos nova, não sei se é nova, mas começou a se falar uns 5 anos atrás. A resiliência é a arte de você, né? A habilidade, não vamos dizer uma arte, mas uma habilidade de você cair, mas se levantar. Chora 1 ou 2 dias, mas no terceiro se levanta e continua. Resiliência, né? Não dá para ficar lá chorando a vida inteira. Então, quando a gente tem essa resiliência, a gente cai, mas levanta, cai, se levanta, a gente aprende isso, né? Que nem a criança quando está começando a caminhar, né? Ela cai. Se a criança fica lá porque caiu chorando e o pai vai lá e acolhe, o pai acaba indo lá e ancorando aquela situação ruim. Agora, se o pai diz assim, não, tu é forte, levanta e vai de novo que tu consegue. A criança levanta e vai de novo. É assim que nós temos que ser com nós mesmos. A nossa própria mãe, o nosso próprio pai que fala, levanta e vai de novo porque tu é forte. Então, resiliência, gente. A vida vai preparar muitas emboscadas para a gente, mas creio que prepara com o intuito de a gente evoluir, de a gente crescer. São provas, né? Afinal, a nossa vida, eu considero como uma faculdade. E aí depois vem a pós-graduação, depois vem doutorado, vem mestrado, até que a gente se torna mestres, né? Então, a gente precisa passar pelas provas, mas se cada vez que vem a prova eu recuo, eu nunca vou para frente, eu fico recuando. Eu sei que é duro, e sei que tem época que tu diz assim, não, não vou passar por essa prova, vou dar uma sentada aqui, vou criar mais uma coragem, depois eu vou. Tudo bem. Agora, faz quantos anos que você está sentada esperando criar coragem para passar por essa prova? São anos perdidos, porque cada prova que você não passa, ou que você roda, ou que você volta para trás, é menos uma possibilidade que você tem de você avançar no próximo nível da sua vida. Você não sobe aquela escada. Vamos imaginar que tem uma escada desde que você nasce até que você morre. E a última escada aqui é quando você morre, mas você morre deixando um legado, deixando uma missão, sem medo de morrer, indo para um outro lugar mais lindo ainda, tranquila, leve. E quando você chega aqui, você olha para trás e você fala: Uau, valeu a pena. Eu fui foda, valeu muito a pena. Eu faria tudo de novo. Agora, se eu fico aqui, eu não vou conseguir subir essa escada até lá. E vai chegar o dia de a gente fazer a passagem e você vai olhar para trás e vai se arrepender. Assim é. Os 5 maiores medos das pessoas de morrer, os 5 maiores arrependimentos das pessoas no leito de morte, sabe quais são? Por que que eu não fiz o que eu gostaria de ter feito? Por que que eu não sorri mais, eu não tive mais amizades? Por que que eu não falei o que eu gostaria de ter falado para as pessoas? Por que que eu me culpei tanto? Enfim, por aí vai. Então, que a gente chegue lá nessa escada e olhe para trás e fala: Uau, parabéns. Tu tirou nota boa porque tu estudou e tirou nota boa em todas as provas. É isso que eu penso, né? Metaforicamente falando aqui para vocês. E aí, voltando na parte espiritual, para a gente ir encerrando então essa aula. Liberdade é do espírito. É a palavra que, gente, me fascina, liberdade. Tem coisa pior, gente, do que tu ir no supermercado e tu tá com o dinheirinho contado e tu não ter a liberdade de comprar o que tem vontade de comer? Tem coisa pior do que tu se sentir presa dentro dos teus próprios sentimentos, tu não conseguir sair daquilo? Tu tá num casamento tóxico e tu não consegue sair daquele casamento, como muitas mulheres, ou mesmo tá presa dentro de uma prisão, sabe? Tem muitas mulheres, tem países aí, gente, que elas ficam presas dentro de casa, da própria casa, são presas, os maridos não deixam sair. A gente sabe do que a gente está falando. Existe muita prisão de várias formas. Então, assim, a liberdade, imagina um passarinho quando voa, tem cena mais linda que um passarinho voando, saindo da gaiola. Então, a liberdade, ela é do espírito. O servir também é espiritual. A gente fazer realmente sem esperar nada em troca, por mais difícil que isso seja. Porque lá no fundo a gente espera um reconhecimento. Lá no fundo espera, né, que a pessoa vai agradecer. E aí a pessoa não agradece, não reconhece. Tu diz, ah, será que vale a pena? As pessoas nem estão nem aí, nem dá bola para as coisas. A gente se esforça tanto e faz, e parece assim que as pessoas não estão nem aí. Não, gente, mas faz.
Porque se tocar uma pessoa só que seja, já é importante. Faça, plante, 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 sem esperar que aquilo cresça agora. Então, o servir, um líder que não serve para servir, não serve para viver, já dizia Gandhi. O servir, né? Aí vem a conexão também é espiritual, se você é conectada, se você não é desconectada. Dizem que a tristeza, muita tristeza, é quando a pessoa está desconectada. Ela se desconectou. Ela não... E pode acontecer, tá? Pode acontecer, porque teve momentos que eu foquei muito em estudar muitas outras coisas, e eu não tirei tempo para as minhas meditações, eu não tirei tempo para as minhas conexões, e eu comecei a me sentir triste. E aí eu vi que eu estava desconectada. A tristeza, gente, é desconexão. Por quê? Porque tu vai perdendo a fé, tu vai perdendo a esperança, tu não vai alimentando diariamente, tu vai se sentindo cada vez mais distante, mais sozinha. Agora, se tu é sempre conectada, tá com fé, tá ali agarrada, tá mais preenchido, teu espírito tá preenchido, tá alimentado, teu espírito tá alimentado. Então, a conexão, ela é espiritual. A tua essência também vem, né? O espírito, quando a nossa mãe, quando a gente foi concebido, na concepção já tem um espírito ali. A gente já é em espírito, né? Quando a gente já é gerado, aquele espírito, ou seja, aquele bebezinho ali, 1 mês, 2 meses, ele já é um espírito. Então, já é a nossa essência, nosso espírito já vem com uma essência individual. Cada um tem a sua essência. A autenticidade também, né, tem a ver com a essência, tu é ser autêntico, tu é único, não existe igual. A tua fala, o teu tom, a tua genética, o que tu acredita, o que tu não acredita, o que tu gosta, a forma como tu, né? As pessoas até podem copiar, copiam a tua escrita, copiam o que tu fala, copiam a tua roupa, copiam um monte de coisa. Mas não tem como elas copiar você, a sua essência, porque você é única. A bondade também, ela é do espírito, né? De a gente ser boa, fazer para as pessoas, né, por livre e espontânea vontade, fazer doação, poder fazer filantropia, né? Sem fins lucrativos, tudo isso também é bondade realizada. A pessoa que ela se sente realizada é porque ela já tem o espírito livre, é porque ela já trabalhou muitas coisas na vida dela e ela sente essa liberdade de saber que ela pode qualquer coisa, desde que coloque energia, desde que acredite, desde que ela faça por onde, ela vai conquistar. Assim eu penso, eu posso qualquer coisa. Ah, mas por que que tu não conquista isso? Porque não é o meu momento, porque eu não quero colocar energia nisso agora, porque eu não estou afim agora, sei lá, por algum motivo. Mas se eu disser assim, não, eu quero isso é agora, eu vou colocar energia, eu tenho fé, eu acredito, eu vou lá e conquisto. E assim é com você também. Tudo aquilo que você colocou muita energia, que você acreditou que você conquistou. Porém, cuidado, vou abrir aqui um parênteses, tá? Às vezes, foi de uma forma muito pesada. E quando chegou lá e você conquistou, você já estava cansada demais para você poder curtir. Então, faça isso, mas de uma forma também que não seja tão pesada, que não seja tão ardido, doído, doloroso, porque senão você corre o risco de chegar lá. Eu queria tanto, tanto, tanto esse copo d'água, mas assim, olha, Michele, tá aqui o copo d'água, mas eu tô toda quebrada. Não tenho nem vontade de mais tomar essa água. Porque para conquistar esse copo d'água foi tão doloroso, tão sofrido, que eu olho assim, é como se eu ocupasse esse copo d'água por todo o meu sofrimento. Entende? Então, assim, que seja de forma mais leve também, para você não correr o risco de chegar lá, você não aproveitar a sua conquista. E isso já aconteceu comigo. E talvez esteja acontecendo com você também, tá? Então, a realização é sobre isso, é sobre a gente conquistar, realizar, mas de uma forma que a gente chega lá, a gente consegue celebrar, celebrar com amor, celebrar com sentimento de leveza, né? Para a gente não se arrepender e dizer, olha, se hoje eu tivesse que fazer, não faria tudo de novo. Quando você se arrepende, quando você diz assim, olha, se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu não faria, é porque foi muito dura a jornada. Entende? É porque você não teve o conhecimento suficiente, a sabedoria o suficiente. E aí vem a gratidão, é claro, né, gente? A gratidão é uma palavra que vem na moda há 6 anos. Eu não me lembro se faz 6 anos, todos os anos, eu não sei qual foi a palavra de 2022, eu não fui pesquisar.
mas todos os anos tem uma palavra que é considerada, geralmente dá no Fantástico, no programa do Fantástico que dá, a palavra mais usada em 2023, 2022. Eu me lembro que a gratidão foi a palavra mais usada, eu acho que no ano de 2019, 2018, é gratidão, gratidão, gratidão. Mas, gente, além da palavra, é o sentimento de a gente se sentir agradecido, sabe? De a gente agradecer as pequenas coisas. Porque se a gente não conquistar as pequenas coisas, não tem como a gente conquistar outras coisas. Não tem como, sabe? A gratidão, ela é uma sensação de prazer, sabe? Ser grato. Porque se tu for grato nas pequenas coisas, tu vai ser grato em qualquer coisa. E ela tem uma vibração muito alta. A gratidão, ela vibra né, na escala de Hawkes, que é a escala das vibrações, ela é 300 Hz, se não me engano, 200 Hz, é alto. E quando eu sou grata, eu sou satisfeita com o que eu tenho, sem ficar constantemente com aquele vazio de buscar a síndrome de Bovary, né? Síndrome de Bovary era isso, aquele sentimento de ficar buscando coisas sempre, 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 sem estar satisfeito com aquilo que já tem, tá? Então, a gratidão te leva à conexão e você se torna uma mulher magnética, além de ficar presente no aqui e agora. Porque a gratidão também te ensina a você ficar presente no aqui e agora, sem ficar ansiando pelo futuro toda a vida. Então, assim, estou aqui desenhando, estou aqui conectada com esse amarelo dessa caneta. Isso é ficar aqui no presente, no aqui e agora, né? Sentindo o cheiro, a textura, agradecendo essa caneta linda. É isso, esse copo d'água, né, que eu estou aqui tomando, esse computador que está aqui me servindo. Isso é gratidão e ficar no aqui e agora. Gente, eu tenho que ir lá então. Essa foi a aula, então, que eu prometi que gravaria para você. Uma aula sensacional. Deixa eu interromper aqui agora e voltar aqui para o maior. Muito obrigada pela sua presença. Sei que você está assistindo aí essa aula, tá? Espero que eu tenha ajudado você de alguma forma. Então, é um presente meu para você. Esse presente seria só para as mulheres do desafio, mas eu vou acabar estendendo. Todos os anos do meu aniversário, eu sempre presenteio com curso, com aula, com alguma coisa, porque é uma forma de eu agradecer, tá? É uma forma, uma coisa minha, é uma forma de eu ser grata pelas pessoas na minha vida. Então, é um presente para você essa aula e eu espero que você de verdade, né, coloque em prática uma ou outra coisa que seja e depois me chame para comentar no WhatsApp, ou no direct, ou no YouTube, onde você assistiu essa aula. Fala para mim por que que ela foi importante, quais foram os 3 maiores aprendizados, tá bom? Ó, beijo no seu coração e Deus abençoe você muito sempre, abundantemente.